E aí, pessoal, vamos para a nossa segunda aula do nosso primeiro capítulo aí. Chama Futurismo. Eu passei isso também em sala de aula. Vamos fazer uma revisão. O futurismo representou um movimento literário e artístico que teve início em 1909 e influenciou a literatura, a pintura, a escultura, a música, etc. Ele fez parte das vanguardas artísticas europeias que despontaram no século XX. Assim, no dia 20 de fevereiro de 1909, o poeta italiano Filippo Marinetti publica no jornal Le Figaro o Manifesto Futurista, dando início ao movimento. Então, esse movimento futurista predominou principalmente na França e na Itália, onde artistas se identificavam com o fascismo, tendo diversos membros do grupo aderido ao Partido Fascista. Ele se enfraqueceu após a Primeira Guerra Mundial, apesar de ter sido retomado no dadaísmo. Principais características do futurismo. Estava patente no futurismo a valorização do industrialismo e da tecnologia enquanto progresso técnico. Além disso, os parâmetros repousados no futuro, na velocidade, na vida moderna, na violência, militarismo e ruptura com a arte do passado. Outro fator conhecido é a utilização da publicidade como principal meio de comunicação. Isso especialmente pelo enaltecimento da tipografia deste período, em textos que exploravam o lúdico, a linguagem vernácula e uso de onomatopeias. Lembra que eu expliquei em sala de aula o que são onomatopeias? Um exemplo, são palavras que representam sons. Um exemplo, atim, o espirro, né? Uma bomba explodindo, boom. Então temos várias onomatopeias aí, principalmente em gibis, em HQS, né? Histórias em quadrinhos. Em suas criações, os futuristas buscavam expressar o movimento real. Como assim movimento real? A realidade do momento, assinalando a velocidade exposta pelas figuras em movimento no espaço. Então, uma das suas principais características foi mostrar força, velocidade, mostrar realismo. Assim, a pintura futurista, influenciada pelo cubismo e pelo abstracionismo, tinha a pretensão de dinamismo. Ao captar a forma plástica, a velocidade era descrita pelos objetos no espaço, as inspirações pelas cores e efeitos de luz do pós-impressionismo, assim como nas técnicas das composições cubistas, são evidentes. Na pintura futurista, foi explicitada pelo cubismo e pela abstração, mas o uso de cores vivas, contrastes e a sobreposição das imagens pretendia dar a ideia de dinâmica, deformação e não materialização, porque passam os objetos e o espaço quando ocorre a ação. Para os artistas do futurismo, os objetos não se concluem no contorno, aparentemente, e os seus aspectos interpenetram-se continuamente, a um só tempo. Procura-se nesse estilo expressar o movimento atual, registrando a velocidade descrita pelas figuras em movimento no espaço. O artista futurista não está interessado em pintar um automóvel, mas captar a forma plástica da velocidade descrita por ele no espaço. Então, como eu disse no slide anterior, esse movimento futurista, eles projetavam algo em movimento que tinha força, que tinha modernidade. As características mais marcantes na pintura são desvalorização da tradição,
e do moralismo, valorização do desenvolvimento industrial e tecnológico, uso de cores vivas e contrastes, que são contrastes, claro e escuro, sobreposição de imagens, traços e pequenas deformações para passar a ideia de movimento e dinamismo, embora persistindo no compromisso com a iconografia do mundo moderno, com o conceito de um universo dinamicamente interativo, de movimento humano, no ambiente técnico modificado e com o poder das cores fortes e até vulgares. Os futuristas viram nas construções luminosas e estáticas do cubismo a possibilidade de dar um novo rumo completamente novo ao seu trabalho. Acima de tudo, adaptaram a interpretação cubista de forma e do espaço, a transparência e a multiplicidade de pontos de vista aos seus interesses ideológicos e imaginativos característicos. Então, nessas características aí ficou bem destacado que eles usavam cores vivas e contrastes, sobreposições, traços, deformações, além de dar uma ideia de modernismo, né, de como poderia ser o mundo de outra forma. Nós temos principais artistas e obras. Na pintura futurista podemos destacar os artistas Giacomo Balla, Velocidade do Automóvel. Nessa foto aí, ó, ela é de uma tela pintada, né, de 1913, que o Giacomo fez aí, como se um carro tivesse passado e levantado poeira. Outra obra dele que fez muito sucesso foi o Cachorro em Movimento, né? Temos um outro artista aí que se destacou no futurismo também, Umberto Boccioni. Nessa tela aí que ele pintou foi Carga dos Lanceiros, de 1915. Então nós estamos vendo aí, ó, cavalos, lanças, soldados. Então é uma cor bem pastel aí, mas que fez uma característica muito própria. Temos Gino Severini. Aqui nessa tela aqui que ele pintou, fez o trem vermelho cruzando a vila. Então ao fundo ali, ó, a gente vê que é uma perspectiva linear, que tem frente, que tem meio e tem um fundo. Então é uma dimensão, 3 dimensões aí, né? Então ele fez essa imagem, um trem cruzando a vila, em 1915. Luigi Russolo. Nessa tela aí que a gente está vendo agora, o dinamismo de um automóvel, um carro em movimento, né? Como se ele tivesse muito forte. Olha as rodas. Lembra que a gente destacou isso na sala? Enrico Prampolini. Aí nós temos o retrato de Marinette, de Enrico Prampolini, de 1925. Nós temos cores fortes, nós temos tecnologia, modernismo, nós temos formas geométricas. Aí a gente vê com clareza a cabeça de um robô, né? Como poderia ser o futuro. E nós já estamos presenciando esse futuro agora com robôs, né? Nós temos aí o outro artista, Nikolai Dilgerov. Ele fez nessa imagem que a gente está vendo agora a desagregação mecânica, 1922. Então a gente vê tipo uma família ali, né? Bem no centro dá para ver uma criança no colo de uma mãe, com um peixinho do lado. Outro artista importante que nós temos no futurismo é o Carlo Carrà. Aí ele fez uma imagem nessa tela que a gente está vendo aí, nessa foto,
O Cavaleiro Vermelho, de 1913, essa tela. Então a gente vê um cavalo com um cavaleiro em cima, né? Em alto movimento, você vê as patinhas todas em movimento. Outro artista aí que nós temos é Fortunato de Perón. Ele fez o que nessa imagem? Arranha-céus e túneis. Então a gente vê vários prédios, vê túneis, é o que nós temos hoje. Isso foi em 1930, ainda não tinha essa projeção, não tinha essas construções que eles imaginavam lá no passado. Com frequência, nas pinturas futuristas, aparecem cores vibrantes e contrastes, formas geométricas, sobreposição de imagens, além do uso do que os futuristas chamavam de linhas de força. O uso desses recursos pretendia dar ideia de uma cena dinâmica, ou seja, o objeto em ação, em movimento. A ideia de movimento vigoroso e velocidade eram centrais na poética do futurismo. Os futuristas não estavam interessados em representar um automóvel em suas pinturas, porém representar o movimento do automóvel e a experiência de sua aceleração. Isso era mais importante que detalhar sua forma ou o veículo parado. Nas esculturas dentro do futurismo, nós tivemos Umberto Boccioni, que foi inovador na escultura. Ele rompeu as tradições de Rodin e procurando solucionar todos os aspectos de forma dinâmica na linguagem tridimensional. Então ele fez várias esculturas com a tridimensionalidade. Então tinha lados, tinha base, tinha altura. Então ele esculpia de uma forma bem precisa. Ele ultrapassava as questões do movimento absoluto para o movimento relativo. Então, estabelecendo uma tensão e fusão da forma e do espaço que se interpretaram. Realizou ainda experiências com materiais não tradicionais da escultura, justapondo e articulando vidro, madeira e couro, em trabalhos que chamou de polimatéricos. Uma das obras mais famosas aí do futurismo, né, dos futuristas, trabalhada pelo artista de modo a passar a impressão de movimento, velocidade, força, valores exaltados pelos futuristas, foi Vitória de Samotrácia. E a outra que nós temos aí muito importante são as formas únicas de continuidade no espaço, como se fosse uma pessoa andando no espaço, né? Olha a tridimensionalidade que essas esculturas têm. Futurismo no Brasil. No Brasil, artistas modernistas como Anita Malfatti e Oswald de Andrade tiveram grandes influências no futurismo, chegando a contatarem diretamente Marinetti. Podemos notar estas influências na Semana de Arte Moderna de 1922. Lembra que eu falei para vocês que eles alugaram um salão e exporam todas as suas obras, chamaram os artistas tanto da literatura, tanto da pintura, tanto das esculturas e fizeram um evento. Então eles destacaram, no caso eles destacavam-se a rejeição ao passado, o culto do futuro, a aversão às reproduções e o cultivo da pureza original. O futurismo influenciou diversos artistas que mais tarde vieram a fundar outros estilos artísticos, como o cubismo, surrealismo e o dadaísmo. O movimento futurista durou até aproximadamente a década de 1930, quando foi se esvaziando com a Segunda Guerra Mundial. O futurismo enfraqueceu após a Segunda Guerra Mundial, mas seu espírito rumoroso e inquieto refletiu no dadaísmo, no concretismo, na tipografia moderna e no design gráfico pós-moderno. A pintura futurista recebeu influência do cubismo e do abstracionismo,
mas utilizava-se das cores vivas e contrastes e a sobreposição das imagens com a pretensão de dar a ideia de dinamismo. Na literatura, as principais manifestações ocorreram na poesia italiana, que se dedicava às causas políticas. A linguagem é espontânea e as frases são fragmentadas para exprimir a ideia de velocidade. Anita Malfatti foi uma das pioneiras do futurismo no Brasil. A Anita foi uma importante e famosa artista plástica, pintora e desenhista brasileira. Nasceu na cidade de São Paulo no dia 2 de dezembro de 1889 e faleceu na mesma cidade em 6 de novembro de 1964. Algumas de suas obras mais famosas nós temos aí A Boba, e depois ao lado nós temos O Farol. Ela também usava cores fortes, né? Bem marcantes, com contrastes. Bom, nós terminamos essa aula do futurismo, que é a nossa segunda aula aí. Pessoal, não esqueçam de deixar o seu nome, a sua série, o horário que você entrou, o horário que saiu e a data. Até o próximo vídeo.